Mônica, é um prazer Então, muito grande estar falando aqui com você. eu também, um prazer muito grande falar contigo, né? Já te conheço há algum tempo, ouço seus vídeos já há algum tempo, então, assim, eu fico muito feliz em poder estar aqui conversando contigo, e principalmente que eu acho que o meu depoimento pode ajudar muitas pessoas, principalmente as mulheres, né? Que porventura estejam passando por uma situação de doença que eu passei, né? E eu tenho total consciência que fui eu que trouxe isso para minha vida, como eu tenho total consciência também que depois fui eu que tirei da minha vida. Então, isso é uma coisa assim, muito importante a gente saber que a gente realmente tem esse, digamos, controle, né? Um controle assim, de poder trazer coisas ruins para a nossa vida, mas também a gente pode, agora eu tenho certeza que eu posso trazer muita coisa boa para a minha O vida. que que te É só traz ajustar essa, o foco. o que que te traz essa certeza? Por que que você pensa que foi você que trouxe isso para sua vida? E aí você vai me contar o processo que você usou para ter certeza que foi você que saiu disso. Então, primeiro eu não percebia, mas eu já estava há uns 4, 5 anos, eu estava deprimindo, né? Eu não percebia. Depois eu tive noção disso porque eu não sentia mais alegria em lugar nenhum. Eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou muito brincalhona. Eu não sentia mais alegria. Eu viajava, fui passar um Réveillon em Paraty, eu não tinha alegria. Eu ia para os lugares, eu não tinha alegria, né? E eu estava triste, eu estava morrendo por dentro. E depois, assim, é uma coisa tão louca que eu não percebi que eu estava querendo morrer. Na verdade, eu não queria morrer. Na verdade, eu queria me livrar daquilo que estava me fazendo ficar mal, né? Mas a gente pensa, eu quero morrer, eu quero morrer. E não é isso. Como é que eu sei que eu estava querendo morrer? Porque de uns tempos antes de eu ter o meu diagnóstico, eu comecei a falar muito em morte. Então era assim, ouvia uma música que eu adorava, eu chegava e falava com os meus filhos, olha, no dia do meu enterro toquem essa música. Olha a doideira que estava na minha cabeça. Eu tinha um caderno, eu adoro anotar, né, fazer anotações de frases, ou de ensinamentos. Então, assim, eu tenho sempre um caderno com ensinamentos. E eu pensava, olha, depois que eu morrer, as pessoas vão ver esses ensinamentos, né? Eu fiz um caderno, botando senhas de banco, botando senhas de coisa para o dia que eu faltasse, para as pessoas terem acesso, senha do meu Facebook. Então, assim, eu estava vivendo pensando na morte. E para o universo, aquilo que você pede, ele te dá, entendeu? Até no livro aqui, Peça e Será Atendido, né, que eu li em 2007, agora eu estou relendo, tem uma frase na página 46 que diz assim, você consegue aquilo que pensa, querendo ou não. Então, assim, eu não queria morrer, eu queria me livrar das coisas, eu queria mudar minha vida, era isso que eu queria. Mas a gente vai entrando numa tristeza e não vai percebendo. Hoje eu tenho noção disso, e quando eu recebi o meu diagnóstico, eu olhei assim, primeiro eu falei assim, como? Isso não pode estar acontecendo comigo, né? Porque eu sempre tive uma vida muito saudável, eu sempre fiz ginástica, eu sempre fui magra, eu sempre comi bem. Eu falei, não, eu sou saudável, como que pode estar acontecendo isso comigo, né? Eu não sou nada ali do grupo de risco que você olhar. Eu falei, não. E aí, de repente, eu recebi um diagnóstico de câncer de mama, né? E eu confesso, assim, que a princípio, eu não fiquei arrasada. Eu fiquei assim, oba, vou me livrar da minha tristeza, entendeu? Era tão assim, eu falei, ou eu vou lá para o além e vou começar uma vida nova em outro lugar, ou eu vou transformar a minha vida aqui completamente, né? E eu pensei assim, eu ainda quero eu quero viajar, eu quero conhecer tais lugares, eu quero ver meus netos nascerem, não quero morrer não, eu quero viver e muito, mas eu quero viver de outro jeito, né? E aí que eu comecei assim, não, negativo. Então, assim, na minha cabeça, foi assim, isso não me pertence, isso não é meu, isso não é para mim, e eu nunca me conectei com isso, né?
E aí, conforme você vai tendo que fazer o tratamento, você vai tendo que ter contato com essas coisas. E isso, para mim, era muito difícil. Até falar a palavra minha oncologista, isso para mim, eu falei, não, isso não é comigo, né? Então, o que eu comecei a fazer? Aí que eu digo para você que eu comecei a tomar algumas atitudes que tem tudo a ver com o que os Abrahams ensinam, né? De a gente sonhar, de a gente apreciar, né? Da gente olhar, olhar com os olhos daquilo que você visualizar, aquilo que você deseja, não aquilo que você está vendo, né? Então, assim, no primeiro dia que eu fui fazer quimioterapia, eu falei assim, eu não gosto desse nome, isso aqui não é quimioterapia, isso aqui é cura-terapia, né? Depois eu mudei para curada-terapia, né? E eu decidi assim, eu não vou perder meu cabelo, eu não vou ficar careca, isso para mim é muito importante. E hoje em dia existe um tratamento que a gente coloca uma touca térmica, né? Não é um tratamento gostoso, porque você resfria o seu couro cabeludo, né? Você tem que ficar meia hora antes da quimioterapia e 1h30 depois, então você tem que ficar mais tempo lá na cadeira. Mas eu falei, não tem problema, eu vou ficar. E eu comecei a olhar para aquilo assim, é o salão de beleza. Eu venho aqui fazer o meu tratamento de beleza. Então, assim, o medicamento... E você não perdeu o cabelo? Eu perdi uns 50% do meu cabelo, mas eu tenho muito cabelo, então eu não fiquei careca. Eu consegui o meu objetivo, que era não ficar careca, né? Graças a Deus. E eu conversava com o meu cabelo também. Eu falava, você é forte, você é bonito, você vai conseguir, né? Nós vamos ficar juntos nessa. Né? Então, assim, inconscientemente, eu comecei a usar as coisas da lei da atração. Médico, para mim, eu botava ali o nome, eu tirava, em vez de ser oncologista, ela era o meu anjo, é um anjo, então é o anjo, o anjo. E eu falava isso para as pessoas, eu falava para a minha médica, você é o meu anjo, para a enfermeira, você é o meu anjo. Eu mudei os nomes, entendeu? Eu ressignifiquei, para que e de uma certa forma, eu estava vendo um outro universo, né? Eu estava dourando a pílula, digamos assim. Eu estava sonhando, e eu em nenhum momento eu não tive medo de morrer, porque eu falei, eu não vou morrer, eu vou viver, né? E tem fases em que você está mais firme no tratamento, tem fases que você está mais tristinha, né? E nesses momentos eu pensava, né? Aí depois eu conheci o seu canal, eu não sabia, não sei como, eu não lembro como, eu só sei que fui parar lá, eu comecei a buscar coisas que eu me blindei, sabe, Tânia? Primeiro, é assim, eu não quero saber da história de ninguém. As pessoas vinham, não quero saber. Teve um médico que me deu uma apostila, não quero saber. Eu vou fazer a minha história, eu não vou pegar a história de ninguém. Eu vou fazer a minha história, porque eu fiquei com receio de somatizar, de ouvir tantas coisas e começar a trazer aquilo para a minha realidade. Na verdade, eu não sabia que eu estava protegendo ali, né, o meu vórtex. Hoje em dia eu entendo um pouco mais disso, né? Eu não trouxe essas coisas para o meu vórtex. Então, eu falei, eu vou fazer a minha história, eu não quero saber a história de ninguém, eu vou escrever o meu próprio livro, né, com essa história. E foi assim que eu fiz. Então, eu fui ressignificando. E quando eu estava mais tristinha, eu percebi assim, isso é o contraste. Agora, isso significa que eu estou fazendo mais pedidos para virem coisas boas, né, no universo. Teve um momento do meu tratamento que eu soube que eu ia ter que fazer 12 sessões seguidas. Toda semana eu tinha que estar lá. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou aguentar isso? Aí o que eu fiz? Eu ressignifiquei de novo. Isso aqui, eu comecei a agradecer, a sentir gratidão. Graças a Deus que eu estou numa clínica boa, graças a Deus que eu tenho uma condição de poder estar aqui. Já existia essa touca que está cuidando do meu cabelo. Graças a Deus, eu comecei a agradecer. Né? E durante o meu tratamento, todo mundo diz assim, nossa, Mônica, correu tudo tão bem. Nossa, Mônica, correu tudo tão bem. Né? E as pessoas falavam, sua cabeça, né? Sua cabeça.
E eu me afastava completamente de coisas que pudessem baixar minha vibração. Eu não queria saber de nada, eu me protegia de tudo, sabe? E através disso eu consegui ficar, assim, uma vibração boa. Eu até anotei algumas coisas, né? Para não esquecer de nada. E aí, então, as coisas que me deixavam triste, por que eu estava deprimindo? É muito importante, porque aí eu comecei a usar as técnicas que você ensinou nos seus vídeos, né? Por quê? Porque eu não gosto da cidade que eu moro, eu não gosto da casa que eu moro. Você fala antes, né, do diagnóstico? Porque você estava deprimindo antes do diagnóstico. Então, por quê? Porque eu estou dentro de uma situação que a vida me trouxe, que foi, sem eu perceber que foi escolha minha, mas eu estou assim, eu não gostava da casa que eu morava, eu ainda estou para querer me mudar, ainda estou querendo me mudar, ainda estou querendo me mudar, mas isso, agora ela é linda, ela é maravilhosa, enfim. Mas as técnicas que eu usei e que eu fiz, assim, você, em vários vídeos, você falava, que o Abrams falava, né? Dentro daquela situação tão difícil, procura apreciar alguma coisa, procura ter um cantinho que você se sinta bem, procura ter um lugar que você goste. Eu sempre tive vontade de ter uma rede na minha casa, e aqui não tinha espaço. Aí eu dei um jeito, eu tirei um móvel, hoje em dia eu tenho uma rede na minha sala. Eu tenho uma rede, eu fiz um cantinho, tem uma rede, tem uma mesinha, tem uma iluminação. É todo um cantinho que eu vou para lá e me sinto bem. E aquele cantinho que eu fiz é o cantinho que me permite sonhar, apreciar, né? que me fez eu suportar as fases difíceis, as coisas difíceis, me ajudou muito. Outra coisa que eu aprendi através do seu canal, tem um vídeo seu que fala dos 17 segundos que você fica fazendo afirmações. Todo dia, quando eu acordo, eu vou lá, eu faço alguns alongamentos e depois eu fico mais de 17 segundos. Meu corpo está curado, eu tenho muita saúde, eu tenho ajuda, todas as células do meu corpo são perfeitas, todos os órgãos do meu corpo são perfeitos, os meus exames sempre estão dentro dos parâmetros de saúde. E eu fico pensando, todo dia eu faço essas afirmações, entendeu? E depois, quando eu tive que fazer outro vídeo muito importante que eu vi no seu canal, que fala justamente sobre doença, né? E o Abraham fala assim, nós não nos inquietaríamos por isso, nós não nos inquietaríamos por isso. Hoje em dia até eu já decorei, porque eu esquecia qual é a palavra que o Abraham fala. Então, assim, quando a gente tem algumas, por mais que eu tenha conseguido não ter todos aqueles efeitos colaterais que eles falavam, né? Muitos eu não tive, graças a Deus e a mente, a minha blindagem e tal, alguns eu tive, né? E quando eu começava, eu ficava, nós não nos inquietaríamos, eu não vou me inquietar por isso, eu não vou me inquietar por isso, eu vou pensar em outra coisa, eu vou desviar minha atenção, eu vou para outro lugar, eu vou dançar, eu vou pensar em outra coisa. Então, essas coisas foram, assim, graças realmente ao seu canal, que eu comecei a praticar essas técnicas, né? E eu fiz quimioterapia, eu fiz cirurgia, correu tudo bem, foi tudo maravilhoso também. Depois eu fiz a radioterapia. Na radioterapia, cada vez que eu entrava na máquina, eu tinha que fazer 15 vezes. Eu pensava, hoje é a última. E eu me sentia como se fosse a última. Uma felicidade como se fosse a última, uma alegria. E assim, eu ficava pensando só em coisas boas, coisas positivas, e uma alegria enorme. Hoje é a última, hoje é a última. Até um dia que foi a última de verdade, né? E nesse último dia eu saí dançando da máquina, eu saí dançando, né? Aí o pessoal, né? Vinham pessoas, familiares de pessoas que estavam passando por isso, né? Porque a radioterapia foi feita no Hospital do Câncer aqui no Rio. E as pessoas vinham conversar comigo.
como é que você consegue para eu ajudar o meu irmão, meu marido? Como é que você consegue? Como é que você consegue estar assim tão bem? Porque eu não tinha cara de doente, eu nunca tive cara de doente, porque eu nunca aceitei aquilo, entendeu? Eu falei, isso me pertence, isso não tem nada a ver comigo. Eu falava a vida inteira com a minha médica, eu vou vazar daqui, eu vou vazar daqui. Eu falava isso o tempo todo. Um dia eu estava lá na clínica e uma pessoa olhou para mim, uma senhora olhou para mim e falou assim, nossa, Sina, né? Eu olhei para ela e falei assim, minha não, eu vou vazar daqui. Entendeu? Então, assim, eu nunca vesti eu não estou doente. Isso é uma aventura, uma experiência que eu tenho que passar para ressignificar, para transformar a minha vida, e foi isso que eu fiz, isso que eu estou fazendo, transformando completamente a minha vida. E até assim, como a lei da atração fala para a gente não ficar falando muito das coisas que a gente não quer, eu estou falando agora sobre isso para ajudar as pessoas que estão, as mulheres, né, que estejam passando por essa situação tão difícil, para que elas possam sair disso de uma forma leve, de uma forma tranquila, né, e com mais leveza. Como é que tá agora para você, Mônica? Como é que tá o seu diagnóstico agora? Então, eu tô assim, praticamente, eu tô curada, entendeu? Eu tô ainda fazendo um tratamento que, assim, é um medicamento que eu tenho que tomar até outubro, a cada 3 semanas, entendeu? Mas é assim, é o protocolo que eu preciso cumprir, terminar. Mas essa história para mim já acabou. Eu já voltei, eu já estou trabalhando, eu já voltei a fazer os exercícios físicos, já estou fazendo pilates, já estou andando de bicicleta, que eu gosto. E eu aprendi assim, se eu fui capaz de trazer uma coisa tão ruim para minha vida, eu tenho esse mesmo poder de trazer uma coisa maravilhosa para minha vida, sabe? Então, meu próximo depoimento vai ser de uma coisa assim fantástica que eu trouxe para minha vida, porque essa capacidade a gente tem, entendeu? E é o que eu falei assim logo, eu não sou médica, eu não sou nada, eu não quero dar fórmula para ninguém, cada um sabe, né, do que é melhor para si, mas eu só quero dar o meu depoimento de como eu passei por isso de uma forma, assim, não é suave, eu digo assim, porque é um tratamento muito duro, é um tratamento muito destruidor, cada etapa te destrói, assim. Essa parte acho bom você não falar muito, não. Indo naquela de não falar sobre o que você não quer, né? Pra não ativar isso. Exatamente, então, mas é passar de uma forma muito tranquila, sabe? De bora e ressignificar e transformar e mudar. Pensar, parar de pensar em coisas ruins e pensar em coisas boas, positivas, e que o universo é maravilhoso e a gente tem que aprender a permitir. Sim. Permitir, né? Porque é a parte mais difícil. É a gente permitir que as bênçãos cheguem, né? Cheguem, né? Sim. Mônica, esse seu relato é simplesmente maravilhoso. E assim, em nenhum momento, só agora nesse finalzinho, mas em nenhum momento contar isso do jeito que você contou ativaria alguma coisa negativa. Não sei se você percebeu, mas você contou num tom que só elevou a vibração de quem estiver ouvindo isso, né? Eu arrepiei o tempo todo enquanto você falava. Então você falou coisas assim muito inspiradoras realmente. Então a questão é essa é uma das questões realmente para as pessoas ficarem mais conscientes, né, que é essa história de focar a atenção no que a gente quer ou no que a gente não quer. Às vezes, sem querer, na hora de contar um relato, a gente começa a falar essas palavrinhas igual você falou agora, né? Aí sim, a nossa vibração cai, a gente ativa o que a gente não quer. Mas toda vez que você tá olhando para sua vida com esse olhar de sucesso, né, de vitória, de empoderamento, de escolha, né, assim como eu trouxe aquilo, então eu sei que eu tenho o poder de trazer algo diferente. E outra coisa que eu achei muito interessante da sua história tem a ver com o que eu tava conversando com a outra pessoa que eu entrevistei, né, semana passada, que ela falou do contraste. Então, falando agora um pouquinho na linguagem do Abraham, né? O Abraham chama de contraste as intercorrências da vida, né? O que a gente não quer, o que acontece que é meio que uma adversidade. E esses contrastes, eles sempre
são bons pra gente, porque no mínimo eles estão ajudando a gente a ter uma clareza do que a gente quer, do que a gente não quer, e com isso a gente coloca o que a gente realmente quer no nosso vórtex, né? Então a gente pede com mais intensidade aquilo que a gente quer. E aí eu conversei com ela essa questão de que às vezes eu vejo o contraste, eu vejo exemplos de situações em que o contraste é um atalho para aquilo que você está pedindo, na verdade, é um acelerador para aquilo que você está pedindo. E eu vejo que foi isso no seu caso, porque você estava ali deprimida, incomodada com a sua vida, olhando para o lado negativo de tudo que você estava vivendo, e isso faz deprimir, né? E começou a ter o desejo de morrer por conta disso, por estar infeliz. Só que esse diagnóstico, ao meu ver, não veio... Pode ser um caminho também, né? Não veio como um caminho para você parar de viver. Pode ser também, mas ele veio como uma forma de aguçar a sua vontade de viver, na verdade. Ele teve esse efeito em você, de valorizar a vida, de querer fazer alguma coisa a respeito dessa situação toda. Então ele te deu uma motivação que você não tinha antes, né? Para fazer os exercícios necessários, inclusive ensinados pela psicologia positiva, de olhar para o que tá bom na sua vida. E de fazer alguma coisa a respeito, igual você fez ativamente, de achar o cantinho, colocar a rede. E assim, eu penso que para os seus médicos, né, até quem nunca ouviu falar de lei da atração, não sabe de nada disso, né, ou não acredita, ainda assim o que você viveu faz muito sentido, porque eu vejo os oncologistas receitarem que as pessoas assistam seriados que façam elas darem risada, né, então assim, eles sabem que é uma questão de imunidade funcionando do jeito certo, né, porque você tem que destruir a célula que está multiplicando exageradamente, e isso é imunidade. E a nossa imunidade, ela é totalmente sensível ao nosso humor, às nossas emoções. Então, realmente, você achar essa leveza traz uma rapidez nesse tratamento, né? Uma resolutividade muito maior. Então, é assim, a sua história é muito inspiradora, realmente. E a minha médica, hoje em dia, ela até fala para mim, porque eu falo mesmo as coisas que eu penso, né? Então, ela fala para mim, vai lá e vai fazer as suas meditações, seus pensamentos para que, por exemplo, se alguma coisa precisa ser modificada, para modificar, entendeu? Então, ela fala, vai lá, ela mesma, a minha médica mesmo já fala, vai lá e vai, tá certo. Continue. Faz o que você está fazendo que tá dando certo, né? Mas continue, entendeu? E assim, nessa história, assim, o que eu aprendi e que eu falo para todo mundo, eu aprendi a me colocar em primeiro lugar. Porque nessa situação, ou você se coloca em primeiro lugar ou você não dá conta. E a gente, às vezes, tem dificuldade, né? Não, eu tenho que ajudar fulano, ajudar ciclano, principalmente nós, mulheres, né? A gente tem que dar conta de todo mundo e a gente fica por último. E eu tive que me colocar em primeiro lugar. Porque eu não tinha escolha, né? Então, foi outra coisa que o universo falou assim, olha para os seus desejos, não fica só olhando para os desejos dos outros, né? E aprender a me amar incondicionalmente também. Eu brinco e falo assim, sabe aquele no casamento, até que você aceita, né? Estou na doença, na saúde, na doença, tal. Você tem que se amar em todos os momentos. Aprender assim, a me amar e a ser mais gentil comigo mesma, porque você precisa de gentileza, né? O seu corpo fica às vezes precisando de gentileza, então e aprender a dizer não. Isso eu digo hoje com muita tranquilidade, entendeu? Porque e é isso que eu falo para todo mundo, não esperem chegar no extremo tão duro para que a gente faça as transformações que a gente pode fazer. Porque eu não me permitia fazer essas mudanças, hoje eu me permito, entendeu? Então, infelizmente, foi a forma que o universo encontrou de conversar comigo também, né? Cada um vai recebendo a sua mensagem conforme o universo consegue. Ele sempre, inclusive, até eu já ouvi, acho que foi você que falou, o universo está lá, ele vai te entregar. Se você não está deixando de um jeito, ele vai dar um jeito de te entregar de outro jeito. Mas ele vai entregar aquilo que você está pedindo, né? Então, hoje eu me permito ser feliz, entendeu? Eu me permito, mesmo que o mundo lá fora esteja acabando,
porque a gente às vezes acha que a nossa tristeza vai ajudar o mundo e não vai, é a nossa alegria que vai ajudar o mundo, entendeu? A gente tem que ser uma inspiração. E isso, quando eu saí da máquina e as pessoas vinham conversar comigo, como que eu conseguia, isso me inspirava, sabe? Eu ficava muito feliz de poder ser uma inspiração boa para as pessoas lidarem com esse momento tão difícil, né? Mas, assim, eu poder ser uma luz na vida das pessoas, isso me dá muita alegria mesmo. Ai, que bom, porque você vai ser essa luz agora. Eu vou ter muita luz. Ai, muita gente vai ver esse vídeo e você vai ser essa luz que você quer ser. Mais intensamente ainda, muito bom. Então, eu quero, isso. E saber, assim, eu não posso fazer nada por ninguém. Eu só posso ensinar o caminho. As pessoas é que têm que ir atrás e fazer cada uma. Vou fazer a minha história, entendeu? Como eu disse, eu vou fazer a minha história, eu não quero saber de nada. Porque, com fulano aconteceu isso? Não, eu não quero saber. Vou fazer a minha história. Isso, perfeito. Com papel em branco, vou fazer a minha história. Qualquer reação, por acaso, se eu tivesse, era o meu corpo sozinho, que ele estava reagindo daquele jeito, e não porque eu fui influenciada por alguma ideia, pela minha mente. Eu deixei assim. Então, isso... e eu agora só quero ser luz, estou no caminho também, é óbvio, assim, nós todos estamos aprendendo ainda a lidar com a lei da atração, porque eu agora estou amando esses vídeos sobre ganhar na loteria. Eu falei, uau, eu vou começar a trabalhar isso agora, não, né? Esse poder que a gente realmente tem, eu acredito que a gente tenha, e foi o que eu falei para você, eu mando seus vídeos para várias pessoas, já comprei o seu livro, já dei de presente para 2 pessoas, agora eu vou comprar para mim, eu não tenho, né? Eu vou comprar um para mim para dar de presente. E eu acredito muito assim, na lei da atração, eu sei que ela funciona e eu espero realmente que eu possa ser um exemplo positivo para a vida das pessoas, mas eu vou, como eu disse para você, essa história vai ficar no meu passado, um dia eu não vou nem lembrar que ela existiu, entendeu? Vai aquele momento da grande virada na minha vida, mas eu não vou mais falar sobre isso, porque foi uma grande virada e queria comentar só um pouquinho que eu vejo a doença como uma chance das pessoas fazerem uma virada, não importa qual doença, às vezes até uma gripe já é o suficiente para você perceber o que você está fazendo na sua vida, né? Porque pode reparar o quanto a gente passa às vezes anos sem pegar uma gripe, e quando você tá muito cansado, muito estresse, muita correria, ou muita negatividade, né, muito pensamento para baixo, você pega mais facilmente e você ainda tem sintomas mais intensos, né? Então, o nosso humor influencia demais, o nosso ritmo influencia demais. Então, até uma gripe pode ser um motivo para você parar e falar, nossa, o que eu tô fazendo? Por que eu fui obrigada a parar, né? Então, eu podia perceber antes, né? Ou eu posso, a partir de agora, tomar essa decisão de rever minha vida, mudar minha rotina, me organizar para ter uma vida mais reabastecedora, né? Mais saudável. Então, a gente pode usar qualquer diagnóstico para isso. Oi? E nós merecemos, sim, sabe? Uma coisa aqui que no livro do do Peça e Será Atendido está escrito: bem-estar é a base desse universo. Bem-estar é aquilo que você fala sempre nos vídeos, se sentir bem, né? Então, eu tenho buscado isso, mesmo diante dos desafios, né? Porque a gente tem as emoções, né? Como você fala, um boleto ali para pagar, como é que você vai se manter Mas eu tenho tentado, assim, aprender a não me incomodar, não me inquietar, como o Adrian fala. Nós não nos inquietaríamos com isso. Né? E eu ouvi várias vezes esse vídeo, nós não nos inquietaríamos com isso. Né? Então, é focar em outra coisa, em outra situação, em situações positivas, naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Nossa, que maravilhoso. Maravilhoso, Mônica. E eu queria comentar só uma coisa. Quando você falou disso que você fez para se blindar, né? Que você não queria nem ouvir certas coisas, eu achei muito interessante também. Porque eu percebo que, às vezes, as pessoas nem estão doentes, né? Mas elas sofrem
como se pudessem ficar doentes, ou por outros medos, né? Então, ver um assalto, ficar sabendo de alguma coisa, ela já pensa no que pode acontecer com ela também. E a gente tem que pensar, não, isso tá bem longe de mim, não é a minha história, eu tô construindo a minha história. Eu lembro na minha gravidez, até hoje. Nas minhas 2 gravidez, eu tinha... Eu me blindei. Isso, é super importante. Eu não vejo mais notícia ruim nenhuma, eu não vejo, não quero saber, a pessoa vem contar de assalto, não quero saber, não quero saber, não quero saber. Credo, você vai ficar alienada? Aí outro dia eu vi num outro canal que eu vejo de vez em quando também, e falou assim, eu estou muito ocupada cuidando da minha felicidade. Entendeu? Eu não ouço. Não, e as notícias muito importantes, elas chegam na gente, né? Não precisa ficar assistindo essas banalidades. Sim. Eu ia comentar também, quando eu tava grávida, eu tinha livro de obstetrícia em casa, né? Cheio de patologias, de tudo que pode dar de errado. Eu passei longe daquele livro. Eu fui ler O que Esperar Quando Você Está Esperando, né? Um livro que todo mundo lê. Mas é uma coisa curtição, é a parte boa, não é ficar já sintonizando com tudo que pode dar errado. Porque isso só atrapalha, hoje, né? Tânia, a gente sabe, por exemplo, você comentou desse livro. Eu, quando tive meus filhos, tinha aquele livro do Delamare, que era tudo a vida do bebê. Era um livro enorme, com todas as patologias que os bebês podiam ter. Eu passei longe disso. Eu falei, o quê? Se eu começar a ler aquilo... E a gente hoje, sabendo sobre a lei da atração, a gente acaba atraindo. A gente pode atrair aquilo para a nossa vida. Sim. Pensando naquilo, focando naquilo. Então, eu falei, eu fiz a mesma coisa. E isso são alguns hábitos que eu vou levar para a minha vida. E vou levar assim, eu já não via notícias ruins, agora eu não vejo mais, muito mais. Porque da mesma forma que a gente tem que cuidar com aquilo que a gente come, a gente tem que cuidar daquilo que a gente bota na nossa mente também. Porque isso vai influenciar a nossa vida, a nossa crença, aquilo que a gente acredita, o nosso ambiente, o nosso universo. E o que a gente fala também, né? É aquela história, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai da boca do homem que contamina o homem. E eu tive que aprender, porque eu entrei em ambientes que, para mim, são muito hostis, né? Entrar num hospital, entrar numa clínica oncológica, para mim era uma coisa muito hostil, né? Falei, meu Deus, então eu tive que aprender assim, a lidar com aquilo, com aquela realidade, né? E imaginando outras coisas, que eu estava dentro de outras situações. Sim, foi maravilhoso, né? Mônica. Então, assim, eu tive que... Eu sou designer, né? Eu sou artista, então, assim, eu sempre trabalhei com cores, com alegria, então eu tive que usar isso também para a minha vida, né? Trazendo alegria para tudo, todo aquele momento pesaroso, eram alegrias, entendeu? Eu transformei em situações positivas. E para finalizar, você quer dar algum recado para quem te assistir? Eu vou ler aqui um pedacinho, coisa muito curta, que foi o que aconteceu comigo, do livro Peça e Será Atendido. Quando você entende a lei da atração, nunca é surpreendido pelo que ocorre em sua vida, pois compreende que, através de seu próprio processo de pensamento, convidou cada pedacinho daquela experiência para entrar. Então, a gente tem que realmente cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa vibração, para só convidar coisas boas para entrar. E o que você fala para quem diz assim, nossa, mas que absurdo isso da lei da atração, então você está dizendo que a pessoa que teve essa doença é culpa dela? Eu não digo culpa, né? Eu digo responsabilidade, porque essa foi uma reflexão que eu fiz para mim. Eu falei, que caminho que eu fiz para chegar até aqui? Eu acho que é importante você fazer essa reflexão, porque não é natural. A doença, ao contrário do que a gente pensa, ela não é natural. Ela é uma distorção. Ela não é para acontecer. E se ela acontece, é porque alguma coisa... Nosso corpo é maravilhoso, né? Eu ouvi outros canais também e falavam, nós somos magníficos, nosso corpo ele é preparado para lidar com todas as situações, nós temos a imunidade, nós temos as formas.
E se aquilo aconteceu, é porque alguma coisa, algum caminho, alguma coisa no meio do caminho que eu fiz, que não está de acordo com o que a fonte deseja, com o que o universo quer ou com o que Deus quer para mim. Alguma coisa, eu saí do caminho. Vamos ver onde que eu saí do caminho, entendeu? Então, eu acho assim, a culpa, a responsabilidade é minha, mas quando a gente olha e pensa que a responsabilidade é sua, a gente também sabe que pode transformar, entendeu? A responsabilidade de transformar também é minha, também está na minha mão. E é nisso quando eu sou espiritualista, eu já tive religiões, mas hoje não tenho nenhuma. Hoje eu acredito numa fonte criativa, né, que é a fonte de tudo, e que temos essa fonte dentro da gente, que é o nosso ser interior. E ele é magnífico, e todo dia quando eu acordo, eu falo, querido Espírito, obrigada por me amar tanto e por trazer coisas maravilhosas para mim. Então, a gente tem que só parar de atrapalhar, entendeu? E fazer essa reflexão, onde eu estou atrapalhando de receber essas bênçãos? Sim. Foi o que eu fiz, entendeu? Então, eu fiz essa reflexão e eu falei, uau, então está na minha mão mudar tudo isso. E foi o que eu fiz, estou no caminho, estou falando, todos nós estamos aqui ainda no caminho, estou aprendendo também, né? Mas um pouquinho a mais eu aprendi mais uma liçãozinha, né? E agora você é mais feliz do que antes, né, Mônica? Porque agora você aprendeu a apreciar a vida e apreciar as coisas que você tem. Aprendi a apreciar a vida, aprendi a olhar a vida de outro jeito, aprendi assim, a ter propósito, aprendi. Então, assim, eu tenho uma gratidão tão grande, não pelo que eu passei, isso não, mas eu tenho gratidão pelo que eu posso ver hoje, enxergar hoje, viver hoje. Por onde você está hoje, né? Pelo que você se tornou. Exatamente. Pelo que eu me tornei. Isso eu sinto uma gratidão, uma alegria muito grande, assim, que as pessoas às vezes não entendem. Nossa, você está tão alegre por quê? Eu digo assim, o universo me deu uma segunda chance de viver de uma forma diferente, entendeu? Eu não digo nem o universo, eu me dei essa segunda chance. Porque eu também eu poderia entrar numa de vitimizar, me dizer, isso tal, entendeu? Não. Eu falei assim, não, isso não vai me derrubar, isso vai me transformar, né? No primeiro dia que eu entrei lá para fazer o meu tratamento, que eu fui conversar com a minha oncologista, né? Primeiro dia da minha consulta, eu falei, olha, eu estou entrando num túnel. Eu não sei onde eu vou parar nesse túnel, eu só sei que alguma coisa vai mudar na minha vida. E ela olhou para mim e falou assim, eu vou mostrar que no fim desse túnel tem purpurina. Entendeu? E isso, hoje eu estou vendo a purpurina. As cores, a alegria, isso. Que bom. Maravilhoso, me senti abençoada de ter a oportunidade de ouvir a sua história, Mônica. Eu te agradeço a oportunidade, né, de poder estar ajudando pessoas, né, a se transformar. Se permitam, é isso que eu falo. Se permitam. Mulheres, principalmente, que as mulheres acham que tem que carregar o mundo nas costas. Se permitam.